Olá, alunos de Filosofia do Direito, esse é mais um vídeo da aula 9 e hoje vamos tratar sobre judicialização da política, que é, assim, tema contemporâneo, é o tema de hoje, né? Um tema que se está discutindo, né, em todas as rodas jurídicas, né, por conta de vários acontecimentos aí que a gente está em período de Covid-19, né? Esse vídeo está sendo gravado em tempos de Covid-19, está sendo gravado em tempos de crise política no Brasil. E por conta de tudo isso, está havendo uma discussão bastante forte sobre judicialização da política. Não que ela não vinha sendo feita, a gente tem a questão dos medicamentos, por exemplo, que já gera uma discussão nesse sentido, mas agora a gente tem uma ênfase bastante grande, muita gente discutindo esse tema. O objetivo desse vídeo é que a gente possa entender o que é judicialização da política e o que não é judicialização da política, né? E o que é judicialização da política que se transforma ou se caracteriza como ativismo judicial e aquilo que não se caracteriza como ativismo judicial. Então, a primeira lição é: nem toda judicialização da política é decorrente do fenômeno do ativismo, ou nem toda judicialização da política descamba num ativismo judicial. A judicialização da política se refere à interferência do judiciário na no comportamento dos poderes executivo e legislativo. Tá? No comportamento dos poderes executivo e legislativo, principalmente no comportamento da administração pública, principalmente naquilo que se refere à concretização dos direitos sociais, principalmente naquilo que se refere à elaboração e execução de políticas públicas. É quando, por exemplo, o magistrado diz que determinado medicamento deve ser fornecido para determinado indivíduo, ainda que a legislação que dá os contornos daquela política pública de medicamentos, né, a RENAME, né, que é a Relação Nacional dos Medicamentos, ainda que essa normatização não preveja o fornecimento daquele medicamento naquele caso em específico. Então, o judiciário vem, né, e diz: olha, a política pública ela está sendo omissa nesse ponto aqui e vocês precisam então preencher essa lacuna, vocês precisam então fornecer esse medicamento. Tá? Então, isso é a judicialização da política. É quando você interfere em decisões políticas da administração pública. O que não significa que a gente esteja falando de ativismo judicial, porque a gente já viu no vídeo sobre ativismo que o ativismo judicial se refere ao extrapolar dos limites interpretativos. Então, se essa interferência que o judiciário faz tiver respaldo na lei ou na Constituição, não é ativismo. Só será ativismo se essa interferência não tiver respaldo na lei ou na Constituição. Se não houver respaldo, aí sim você está extrapolando os limites interpretativos e você está agindo de forma ativista. Então será uma judicialização da política ativista. Mas é possível, e é bem possível, que exista a judicialização da política não ativista. Né? Não ativista. Afinal, o STF está lá para controlar não só o processo legislativo, não só a produção das leis e o conteúdo das leis, mas também os atos da administração pública, também a conformação e a execução das políticas públicas. Tudo isso tem que estar de acordo com o conteúdo da Constituição. Uma política pública no setor da cultura, por exemplo, não pode promover obras que façam referência ao nazismo, só para ser o mais óbvio possível. Só para ser o mais óbvio possível. Eu não posso implementar uma política pública que privilegie, uma política pública no campo da cultura, que privilegie projetos culturais, né, projetos culturais que fazem apologia ao nazismo. Isso se infere da Constituição, isso se infere da própria lei, né, que proíbe, de fato, a manifestação desse tipo de ideia. Né? Então, quando o judiciário vem e interfere nessa exemplificativa, né, nessa suposta política pública, ele não está sendo ativista.
Ele está dentro dos limites interpretativos da Constituição e da legislação. Então não há ativismo judicial aí. Então é um erro criticar, por exemplo, as cortes constitucionais por todo o ato de intervenção em decisões políticas. Tá? Em decisões políticas. Por quê? Porque muitas vezes essas decisões políticas estão contrárias à Constituição. E o presidente da República, o governador do estado, o prefeito e toda a sua equipe, né, toda a estrutura dos poderes que moldam, executam e organizam as políticas públicas devem devem ser fiéis à Constituição. Não é só a lei que precisa estar fiel à Constituição. Os atos também precisam. Né? Os atos também precisam, porque senão a gente teria uma situação bizarra, onde apenas 2 dos poderes estão vinculados à Constituição. E o Poder Executivo não. Né? Quer dizer, o Legislativo está vinculado, porque as leis têm que estar adequadas à Constituição, e aí todo o processo de controle de constitucionalidade. O Judiciário também, afinal, ele aplica a Constituição, então deve estar vinculado à Constituição, e o Executivo não. Quer dizer, o Executivo pode agir da maneira como bem entende, sem estar observando a Constituição, o que não se imagina dentro dessa nossa concepção de constitucionalismo contemporâneo, onde a Constituição está no centro do ordenamento jurídico. Então, a judicialização da política se refere à interferência do judiciário em atos da administração. No entanto, nem toda interferência é ativista, nem toda interferência é contra a legem, nem toda interferência é fora da Constituição. Então, a avaliação da existência de ativismo judicial ou não dentro de uma decisão que representa a judicialização da política deve se pautar pela questão dos limites interpretativos. Se você extrapola os limites interpretativos, é ativismo. Se você não extrapola os limites interpretativos, então não é ativismo. É simplesmente judicialização da política permitida pela Constituição. E, na verdade, às vezes é um dever de intervenção que a Constituição estabelece. Tá certo? Então não confunda judicialização da política com ativismo judicial. Tá? É possível que as duas coisas estejam juntas, mas é possível também que haja judicialização da política sem uma atitude ativista por parte do magistrado ou da corte. Tá certo? Então ficamos por aqui, fechamos a aula 9, mas não encerramos a discussão dos debates contemporâneos. Na aula 10 voltaremos a debater questões de hoje, e não só questões de hoje e questões do futuro do nosso direito. Se inscreve no canal, deixa seu like e até mais!